Boa noite, Sesc Bahia. Boa noite, Sesc Brasil. Boa noite, Salvador, cidades do interior da Bahia. Eu, Cíntia Novaes, técnica de programas sociais do Sesc Bahia, estou aqui hoje para dialogar com vocês sobre Sesc, saúde, lazer e qualidade de vida para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. O Sesc contribui diretamente para o desenvolvimento humano e social do país, tornando-se exemplo de referência como instituição inovadora e propositiva na promoção de ações que contemplam o sujeito em sua integralidade, valorizando a sociedade. No mês de setembro, nós celebramos os 74 anos do Sesc, com o nosso primeiro webinar Sesc Saúde 74 anos. São mais de 7 décadas de ações sociais junto aos programas Saúde, Lazer, Assistência, Cultura e Educação. Este fazer traduz o compromisso de promover o bem-estar social aos baianos e brasileiros. E para compreender a importância do programa Saúde no contexto do lazer e qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, nós estamos aqui para debater sobre o lazer. O lazer é um dos fatores mais constantes que tem influenciado no desenvolvimento social da humanidade. Para Marcelino, que é um estudioso da área, o lazer é entendido como cultura, no seu sentido mais amplo, vivenciado na prática, no tempo disponível, no tempo livre. São muitas definições, discussões e contribuições, e é posto que o lazer contribui diretamente para a qualidade de vida dos sujeitos, principalmente para a saúde. O cotidiano da vida dos sujeitos, atribuições do mundo capital, o estresse do dia a dia, as dificuldades financeiras, enfim, são muitas dificuldades e limitações que apontam para uma vida restrita e limitada para as experimentações do lazer, seja de forma individual ou coletiva. O dispêndio de energia para as práticas e vivências para o lazer combate o estresse físico, mental e psicológico. É importante que os sujeitos se percebam enquanto sujeitos do cuidado e da promoção da saúde, e fomentem, busquem e incentivem o lazer individual e coletivo, e que perceba a importância do lazer como construção social, como despertar de emoções, das possibilidades de experienciar práticas lúdicas e esportivas, de estar contigo, ou de estar consigo e com o outro. O lazer é extremamente importante e especial para o fomento da promoção da saúde. Trata-se do lazer, né? O lazer trata-se como concebido, né, por muitos e pela gestão pública como direito social, sendo parte integrante da condição humana que apresenta possibilidades dos fazeres para a produção da saúde e transborda aí as práticas corporais e exercício físico. Ou seja, o lazer está atribuído às várias experimentações sociais. As unidades do SESC, dispostas em todo o país, e aí eu falo especialmente as unidades da Bahia, são dispositivos de lazer, né, que também trabalha com outras potências aí dos nossos programas, mas são dispositivos plurais e completos, né, que dispõem atendimentos por meio dos programas lazer, saúde, cultura, assistência e educação. E essas unidades, gente, estão prontas para acolher o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, contribuindo assim para as experimentações do sujeito para com a saúde e para com o lazer. Eu vou compartilhar com vocês 10 opções de atividades para o seu lazer, lembrando que nós estamos em tempos pandêmicos e muitas dessas opções será necessário cumprir os protocolos de segurança, adaptar essas atividades e até mesmo aguardar o fim da pandemia. Então, vamos às dicas. Dica número 1. Explorar os espaços públicos legítimos da sua cidade, do seu bairro, das praças, dos parques, dos calçadões. Dica número 2. Praticar caminhadas ao ar livre. Isso é muito importante. A gente pode estar desenvolvendo essas práticas ao ar livre, explorando aí o nosso território e experimentando essas práticas bem saudáveis. Dica número 3. Quem ler, viaja. Então, vamos conhecer e se apropriar da nossa literatura, que é tão rica, visitar nossas bibliotecas. Dica número 4. Conhecer a gastronomia local,
né? Visitar os restaurantes, os bares, conhecer os nossos quitutes. Dica número 5, mais uma vez, explorar o território e realizar práticas esportivas ao ar livre. Nós que temos uma cidade, né, eu digo aqui sobre Salvador, que tem bastante espaço público legítimo para a gente realizar essas atividades ao ar livre, é muito importante a gente se possibilitar, se permitir a praticar. Dica número 6, ir ao cinema, ir ao teatro, valorizar os nossos artistas regionais, valorizar a nossa cultura, isso é uma dica muito importante. Dica número 7, realizar piqueniques nos parques, visitar o zoológico da nossa cidade. Dica número 8, passear nas praias, cachoeiras, trilhas, e se permitir os esportes da natureza, então isso é muito importante também. Dica número 9, conhecer a história da sua cidade, né? Visitar o centro histórico, visitar o museu da sua cidade, conhecer a nossa história. E uma dica super valiosa que eu gosto muito, que é a dica número 10, viajar e conhecer lugares, cidades, regiões, países. E pensando em viajar e realizar viagens, eu convido Diandra Ferraz, nutricionista do Sesc Piatã, para dialogar conosco sobre o cuidado e a atenção com a saúde e os hábitos alimentares durante as experimentações de lazer em hotelaria. Seja bem-vinda, Diandra. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cíntia. Obrigada pelo convite, estar aqui junto com vocês, construindo, né, e debatendo sobre um tema tão amplo como esse. Bom, sobre as dicas, eu costumo falar que são 5 diquinhas de ouro que é importante a gente ter em mente quando a gente vai viajar, quando a gente vai se hospedar em algum hotel. Em relação à alimentação, a primeira dica que eu dou é sempre procurar um estabelecimento, um hotel onde tenha a supervisão de um nutricionista, onde ela faça controle de qualidade, para que você se sinta mais seguro ao estar consumindo ali as preparações. A segunda dica é o cuidado ao experimentar as preparações locais. Procurem sempre saber como é a composição do prato, quais insumos que vai no prato, porque pode conter algo, né, que você tem algum tipo de alergia, algum tipo de intolerância e acabar estragando o seu passeio. A dica número 3 é em relação aos buffets livres, que a gente vê em muitos hotéis, né, que temos o all inclusive, temos o buffet livre, e aí temos que ter o cuidado de não exagerar nas quantidades. Saber selecionar o que você vai estar ali consumindo. Justamente, pensando nessa dica, vem a dica número 4, para a gente selecionar sempre alimentos reguladores, alimentos leves, que contribuam para uma digestão mais tranquila e que assim a gente possa aproveitar o dia todo, né, no passeio, na cidade, a qual você vai conhecer. E, por último, mas não menos importante, se hidratem. Importantíssimo estar se hidratando, principalmente se você for estar viajando, visitando locais onde tem a temperatura mais alta, onde tem a praia. Então, se hidratem, é fundamental. Diandra, obrigada pelas dicas valiosas. Essa dica número 10 sobre a viagem é muito importante e principalmente com as suas orientações e cuidados sobre a saúde, sobre o hábito saudável de se alimentar durante esse processo. Muito obrigada por sua participação, mas eu tenho uma pergunta para compartilhar com você. Segundo informações do Ministério do Turismo, a alimentação corresponde ao segundo maior investimento dos turistas brasileiros. Cerca de 20% dos gastos, né, mesmo com o café da manhã incluso em boa parte dos hotéis, eles fazem esse investimento. A alimentação também é o segundo item mais bem avaliado pelos viajantes brasileiros. Ele só fica atrás aí das agências de viagem dentre esses 3 itens avaliados. Já entre os estrangeiros que visitam o Brasil, a gastronomia brasileira ela recebeu uma avaliação super positiva de 94% dos entrevistados. Então, nesse sentido, quais os requisitos utilizados pelo Sesc Piatã para oferecer à clientela uma alimentação balanceada e segura no ponto de vista higiênico-sanitário? Excelente pergunta, Cíntia. Então, na hotelaria, né, é importante, é fundamental que a gente tenha uma recepção atenciosa, um quarto bem arrumado, um chuveiro quentinho, mas se o setor de alimentos e bebidas falhar
em alguma etapa, a gente pode estar correndo o risco de transformar o que era um momento de prazer, de lazer, em um pesadelo. Por isso, nossa missão é importantíssima, grandiosa, e o SESC tem esse compromisso de estar fornecendo uma alimentação, né, segura, no ponto de vista de quantidade, de qualidade, e por isso a gente tem, né, processos rigorosos de controle de qualidade, desde o controle de estoque, desde a entrada dos insumos no estoque, o armazenamento, o pré-preparo, preparo, distribuição. Em todas as etapas a gente tem o controle, supervisão em todas as etapas também de nós nutricionistas, treinamento constante com os manipuladores de alimento. E é importante frisar, né, nesse momento pandêmico, que nossos protocolos estão muito mais rigorosos. Eu diria que até mais rigorosos do que os próprios protocolos implantados pela Vigilância Sanitária. Porque a gente segue um protocolo interno que envolve, né, todo o controle de qualidade e um padrão. Dessa forma, a gente até conseguimos adentrar cerca de um selo chamado Selo de Turismo Responsável, que comprovou, né, nossos protocolos e a segurança do hóspede ao frequentar aqui o hotel. E eu costumo falar também de números. Em 2019, por exemplo, a gente serviu cerca de 65 mil refeições. Mas para a gente não são só números. São 65 mil vezes que a gente se dedicou, teve toda a atenção, mobilizou a equipe para servir os hóspedes, os clientes com qualidade. Diandra, obrigada pelo compartilhar, pelo aprendizado, pelas dicas valiosíssimas aí durante a nossa viagem, pensando nela enquanto possibilidade de lazer, a importância dos cuidados com a saúde, do cuidado com a alimentação durante esse momento de lazer, que é tão desejado e tão praticado e estimulado por várias pessoas do mundo afora. Muito obrigada pela contribuição. Eu gostaria de te agradecer pela participação. Obrigada, Cíntia, pelo convite. E é isso, se cuidem, pessoal, se preservem. E, mais uma vez, obrigada e boa noite. Eu gostaria de agradecer a todos que nos assistem, gostaria de agradecer a Diandra pela contribuição, pelo compartilhar. Eu gostaria de lembrar para todos que nos assistem que todo dia é dia de SESC, acompanhe a nossa programação nas nossas redes sociais, tem programações aí de todas as áreas, sobre saúde, sobre lazer, educação, cultura, assistência. Então, aproveitem a nossa programação. E lembre-se que todo dia é dia de SESC. Um beijo grande, tchau, tchau. Até a próxima.